Ei pessoal, vamos ler hoje o capítulo 7, Descobrindo os Tesouros de Deus. Um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. J.I. Packer. Você já participou de alguma caça ao tesouro? Acho engraçado ver as gincanas de jovens e adolescentes nos retiros das igrejas. A mobilização que fazem por um tesouro que não é bem um tesouro. Mas há verdadeiros caçadores de tesouros. Se por um lado há pessoas que se empolgam com um prêmio que de um tesouro só tem o nome, por outro, há aqueles que de fato estão buscando tesouros verdadeiros. O site da BBC Brasil noticiou, em agosto de 2015, caçadores de tesouros encontram 4,5 milhões de dólares em moedas de ouro em um galeão espanhol do século XVIII. E parte da reportagem esclarece. Caçadores de tesouros nos Estados Unidos informaram que descobriram 350 moedas de ouro espanholas do século XVIII, que valem 4,5 milhões de dólares. As moedas ficaram no fundo do Oceano Atlântico, na costa do estado americano da Flórida, durante 300 anos. O carregamento pertencia a uma frota de 11 galeões espanhóis que afundaram durante um furacão, enquanto faziam a viagem de Cuba à Espanha. A descoberta é o segundo grande achado feito por caçadores de tesouros nos últimos meses. Em junho foram encontradas cerca de 50 moedas no valor de $1 milhão. Hoje, há muita gente no mundo investindo tempo e dinheiro, e muito dinheiro, na busca de tesouros perdidos. O que os faz investir tanto nessa empreitada? A possibilidade de encontrar uma boa e genuína recompensa. A verdade é que seja uma caça ao tesouro ou não, em qualquer outra situação em que mensuramos uma grande recompensa e constatamos que ela vale a pena, nos dispomos a correr atrás do prêmio. Portanto, penso que se entendêssemos que há um tesouro a ser encontrado no relacionamento com Cristo, a maneira de buscá-lo, que é o tema central deste livro, mudaria drasticamente em nossa vida. Não estou dizendo que o tesouro a ser buscado seja o encontro com Cristo que todo pecador necessita. Não. Estou falando aos que já se converteram e tiveram o seu encontro com Cristo e ainda não sabem do tesouro que está à disposição deles. O fato é que há um tesouro chamado de tesouro escondido, e o apóstolo Paulo falou acerca dele em sua carta aos Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Além de usar as palavras entendimento e compreensão, o apóstolo também emprega as palavras sabedoria e conhecimento. A correlação entre elas deixa claro em que direção estamos sendo conduzidos. O tesouro é o conhecimento, a sabedoria, a compreensão, o entendimento dos mistérios de Cristo. Paulo diz para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, porque nossa compreensão ainda não é plena, é parcial. O desafio é conhecer a plenitude de Cristo. E precisamos entender que esse conhecimento é progressivo. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. A maneira como o apóstolo Paulo exaltou a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3:8 poderia sugerir que ele estivesse falando de algo que o pecador ainda precisava alcançar e que nós, os convertidos, na verdade já teríamos. Porém, logo depois ele fala taxativamente do seu alvo, para o conhecer. Filipenses 3:10. Isso não significa que o apóstolo dos gentios não conhecia nada acerca de Jesus. Significa apenas que ele ainda não conhecia tudo acerca de Jesus. Será que já conhecemos tudo sobre Jesus? Se sim, por que Paulo faria orações como as que fez? E transcrevi abaixo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os crentes, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, 16 a 20. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 e 10. Além disso, o apóstolo fala em sua carta aos crentes efésios de algo que ainda não alcançamos e, portanto, devemos buscar, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Portanto, o ponto a ser explorado aqui é que há mais de Jesus para que eu e você conheçamos. Há tesouros, os tesouros da sabedoria e da ciência escondidos em Cristo, aguardando ser encontrados. Quem se aventura a essa busca? Uma jornada de descoberta. Desde o início de sua caminhada de fé, o apóstolo Paulo tomou conhecimento de que havia mais acerca de Jesus a ser descoberto do que aquilo que lhe foi revelado na sua conversão. Sabemos que o Senhor Jesus, de forma contundente e gloriosa, apareceu a ele na estrada para Damasco. Mas nessa mesma ocasião, Cristo fez distinção entre o papel de Paulo de ser testemunha dessa primeira visão e das outras que ele ainda haveria de ter. Sim, é isso mesmo que estou falando. O apóstolo dos gentios, além de ver Jesus na sua conversão, recebeu uma promessa de que o veria outras vezes. Observe o relato bíblico. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Atos 26, 15 e 16. Isso quer dizer que Paulo sabia desde o início que havia uma dimensão maior de conhecimento e revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, penso que ao falar dos tesouros da sabedoria e da ciência escondidos em Cristo, o apóstolo queria nos despertar para a caça ao tesouro, ou para o que prefiro denominar de uma jornada de descoberta. Esses preciosos tesouros estão escondidos em Jesus com qual propósito? Não acredito que seja para permanecerem ocultos, mas sim para serem descobertos por aqueles que procuram. Isso faz todo sentido para mim quando penso que por detrás da busca há uma promessa de revelação. O mesmo profeta Jeremias, que foi usado por Deus para falar de buscar o Senhor de todo o coração, também o foi para nos dizer o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Eu sei que para muitos a oração talvez não passe da primeira fase, invocar e ser respondido. Mas no plano divino há mais, muito mais do que isso à nossa disposição. O Senhor também nos prometeu revelação. Sim, Ele disse: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia! Podemos entrar numa dimensão maior de compreensão não somente das verdades, como também da pessoa de Jesus Cristo. Já vimos no capítulo 1 que Deus se revela àqueles que o buscam e que não está longe, inacessível, inalcançável de cada um de nós. Atos 17, 27. Também demonstramos pela palavra de Deus que à proporção que o buscamos é que poderemos encontrá-lo.
Tiago 4:8, e que precisamos desenvolver uma fascinação por ele. Essa fascinação será o combustível dessa busca, mas ela não é só uma obsessão por Cristo, como também é um profundo anelo de conhecê-lo melhor. E este capítulo trata da jornada de descoberta desses tesouros escondidos. Para entender melhor esses tesouros escondidos em Cristo, quero fazer o uso de uma figura simbólica, tipológica que o próprio Jesus utilizou. Trata-se de uma de suas promessas aos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Apocalipse 2,17. Por que Jesus mencionou o maná escondido? É óbvio que ele estava falando de algo espiritual. Portanto, como veremos a seguir, não se tratava do maná literal. Também me parece igualmente óbvio que ele estava falando de algo bom o suficiente para ser considerado uma recompensa estimuladora para vencer. Falo disso em meu livro O Conhecimento Revelado. Nele me limito a falar da revelação da Palavra de Deus. Aqui quero abranger um pouco mais e falar do conhecimento da pessoa de Cristo, por meio da sua palavra. Vamos examinar, portanto, a tipologia bíblica em questão. A tipologia da arca e do maná. Gosto de dizer que o Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo Testamento, por sua vez, explica o Antigo. O autor de Hebreus afirma que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Hebreus 10:1. Paulo também falou de festas e dias sagrados da lei mosaica em sua carta aos Colossenses e se referiu a isso da seguinte maneira: as quais coisas são sombra das vindouras. Colossenses 2:17. O que significa na tipologia bíblica uma sombra é a projeção limitada de uma forma. Por exemplo, se eu estender a mão sobre o computador em que digito o texto original deste livro agora, vejo projetada nele a silhueta da minha mão. A sombra não tem cor, não revela a textura da minha pele, nem dá o efeito tridimensional que a própria mão tem. A sombra apenas nos permite ter uma vaga noção do que está projetando. Essa era a revelação da antiga aliança, só víamos a sombra e não a mão. Mas a revelação da nova aliança nos permite não somente ver a sombra, como também a mão que a projeta. Por exemplo, aquela serpente de bronze levantada por Moisés no deserto em Números 21, de 4-9, era uma sombra, um tipo, era uma figura profética que revelava o que ainda estava por vir. Naquele tempo só se via a sombra sem se entender o que a projetava. Até que veio o antítipo, o cumprimento do tipo, Jesus, que revelou que a serpente de metal era uma figura que se cumpriria nele. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Assim, como queremos entender o que Jesus falou sobre o maná escondido, focaremos a tipologia bíblica do maná. O que o maná figura? Lemos em Hebreus 9,4 acerca da Arca da Aliança, que ele tinha em seu interior um vaso de ouro com maná, além das tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Lembre-se de que na arca e nos elementos em seu interior não temos a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens futuros. Ao analisar esses objetos, segundo o ensino do Novo Testamento, precisamos ir além da imagem exata. O que vemos neles, literalmente, compreender a sombra, ou seja, o que eles tipificam, os bens futuros da nova aliança. Para entendermos isso claramente, compararemos dois textos bíblicos, um do Antigo Testamento apresentando a figura e um do Novo Testamento interpretando-a. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Observe que em Deuteronômio as escrituras dizem que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E segundo esse texto, o que saía da boca do Senhor? O maná.
Agora repare que Jesus usa essas mesmas palavras ao ser tentado no deserto pelo diabo e as interpreta assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele substitui o termo maná por palavras de Deus, que era o significado dessa figura, o qual não tinha a imagem exata, mas era uma sombra de um bem vindouro. O maná, portanto, é um tipo ou símbolo da palavra de Deus. É o alimento que vem do céu para o sustento do seu povo. E qual é a figura da Arca da Aliança? Ela representa a presença de Deus no meio dos homens. Veja a passagem bíblica que autentica essa afirmação. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Números 10, 35 e 36. Quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Deus. E quando ela pousava, ele dizia: volta ao Senhor. Porque a arca representava a presença de Deus, que estava entre os querubins, como ele mesmo dissera a Moisés. Vemos também que em 1 Samuel 4, 21 e 22, quando os filisteus tomaram a arca, dizia-se em Israel: Icabode, de Israel se foi a glória. A fim de entendermos melhor a figura apresentada nos versículos anteriormente mencionados, que indicam a arca como uma figura da presença divina, temos de recordar que, ao instruir Moisés sobre a construção da arca e seu propiciatório, que era uma espécie de tampa, o Senhor lhe disse: ali virei a ti. Êxodo 25, 22. Portanto, a arca era o lugar onde a presença divina se manifestava. Se a arca representava a presença de Deus no meio dos homens, então ela é uma figura ou símbolo de Jesus. Lembre-se que no Novo Testamento é ele que é chamado de Emanuel, que é traduzido Deus conosco, Mateus 1, 23. E sobre ele escreveu João, o apóstolo do amor, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1, 14 e 18. A arca, portanto, é uma figura de Cristo, da presença de Deus no meio dos homens. Ela era um objeto composto de dois materiais distintos, madeira e ouro. Na verdade, era madeira revestida de ouro. Na tipologia bíblica, em especial no tabernáculo de Moisés, a madeira simboliza a humanidade, enquanto o ouro simboliza a glória ou a divindade. Logo, a figura da madeira revestida de ouro, que fala de humanidade e divindade, aponta para aquele que tem o mesmo papel que a arca tinha na antiga aliança, a presença de Deus entre os homens. O maná escondido. Logo que o maná foi enviado por Deus ao povo de Israel, Moisés, por ordem divina, orientou Arão a guardar uma porção dele dentro da arca da aliança. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Êxodo 16, 34. Fato confirmado na Epístola aos Hebreus 9, 4. Depois que compreendermos essas figuras, entenderemos melhor o que Paulo disse aos Colossenses: em quem Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 3. Veja bem, assim como o maná encontrava-se escondido dentro da arca da aliança, assim também estão escondidos em Cristo todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A arca é uma figura de Cristo e o maná da palavra de Deus. O maná encontrava-se escondido dentro da arca do mesmo modo que os tesouros da sabedoria e da ciência, os mistérios do reino, a palavra de Deus estão escondidos em Cristo. É importante ressaltarmos o termo escondido. O maná não estava apenas guardado na arca, mas escondido. A arca não tinha janela nem vitrine. Ela era um baú de madeira revestido de ouro, coberto pela tampa de ouro maciço do propiciatório, sobre o qual estavam os querubins.
O que se colocava dentro dela não podia ser visto por ninguém. Essa é a razão de Jesus dizer à igreja de Pérgamo: ao que vencer, lhe darei do maná escondido. Apocalipse 2,17. Se olhássemos superficialmente para a arca, não teríamos como ver o maná escondido, a não ser que fizéssemos um exame mais cuidadoso, abrindo-a para examinar seu conteúdo. Da mesma maneira, se você tiver um contato apenas superficial com Cristo, jamais descobrirá os tesouros da sabedoria e da ciência. Você jamais poderá conhecer os mistérios do reino. Do mesmo modo que com uma olhada de maneira superficial para a arca não encontraríamos o maná, assim também um contato distante com Cristo jamais nos revelará os seus tesouros escondidos. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos cristãos que, servindo a Jesus durante anos e anos, jamais chegam a experimentar esse maná escondido. Talvez eles pensem que isso é para ser desfrutado somente no céu, por causa da promessa de Jesus ao anjo da igreja de Pérgamo. Entretanto, o que Jesus de fato disse é que quando os vencedores chegassem no céu, eles continuariam a desfrutar do maná escondido, pois é impossível chegarmos a desfrutar da plenitude desses tesouros em Cristo ainda nesta vida. Eles são inesgotáveis. Esses tesouros escondidos são os mesmos segredos de Deus que Davi mencionou no Salmo 25:14. Todas as vezes em que você pegar a sua Bíblia para lê-la, estudá-la e meditar nela, lembre-se de que há tesouros escondidos que jamais se tornarão conhecidos através de um mero exame superficial. Entenda, no entanto, que ao falar sobre buscarmos esses tesouros de uma maneira mais profunda, não estou me referindo meramente a um estudo ou pesquisa, embora devamos praticar isso com a maior dedicação possível. Refiro-me a recebermos do céu, pelo Espírito Santo, as verdades de Deus, ou seja, a experimentarmos o conhecimento por revelação, o relacionamento com a palavra. O maná é uma figura da palavra, mas também do próprio Cristo, pois ele é chamado nas Escrituras Sagradas de o Verbo. O apóstolo João inicia seu evangelho identificando o Senhor Jesus dessa forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, versículos 1-3 e 14. Observe que há uma relação apresentada na passagem anterior entre Jesus como Verbo, a palavra e a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que João fez essa relação? Na verdade, essa relação entre a palavra de Deus e a criação está em toda a Bíblia. Começa em Gênesis, quando as Escrituras enfatizam: disse Deus, haja luz e houve luz, Gênesis 1:3. E depois se estende até o Novo Testamento, onde há muita ênfase sobre a relação entre a pessoa de Cristo e a palavra. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1:15-17. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, versículos 1-3. Cristo é a própria palavra. Observem suas próprias palavras essa afirmação. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, 47, 51. Feita essa relação entre a pessoa de Jesus e a palavra, passemos à centralidade de Cristo nas Escrituras, e ao que na teologia denominamos de convergência bíblica. Examinais as Escrituras, porque julgais de ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam em mim. João 5,39. Cristo é a palavra e a palavra revela Cristo. É simples assim. Ou podemos usar a definição de J.I. Packer. Jesus considerava-se a chave para as Escrituras e estas a chave para ele próprio. Contudo, o problema de nossa geração é que as pessoas alegam querer conhecer Cristo, mas não entendem ou não querem entender que não há como conhecê-lo íntima e profundamente, a não ser pela sua palavra. O rei Davi, o mesmo que queria estudar Deus em Salmos 27:4, como detalhamos no capítulo anterior, amava e desejava intensamente a palavra de Deus. Não considero coincidência que aquele que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, justamente por ansiar conhecê-lo, amasse conhecer a palavra de Deus, através da qual o Senhor decidiu se revelar. Veja essa declaração de Davi. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Salmos 19:7. No Novo Testamento não é diferente. As Escrituras continuam sendo exaltadas quando Paulo, pelo Espírito Santo, declara aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Mas nós temos negligenciado a palavra de Deus. Não lemos, não conhecemos, não meditamos e, portanto, acabamos não vivendo ou praticando a palavra. Agora vamos refletir juntos. Se essa é uma ordem divina, encher-se da palavra, que nós escolhemos negligenciar, e se sabemos que o não cumprimento da ordem de Deus é pecado, então como classificar o nosso não envolvimento com as Escrituras? É pecado. Certa ocasião ouvi alguém dizer que o que a igreja mais precisa em nossos dias não é de avivamento, mas de abibliamento. Precisamos voltar à palavra. Celebramos em 2017 500 anos da Reforma Protestante e talvez nunca estivemos tão próximos de precisar voltar a dizer sola Escritura. Queremos ter a comunhão e a paixão que os homens de Deus envolvidos nas histórias de avivamento do passado tiveram. A questão é que aparentemente não queremos o mesmo envolvimento que eles tinham com a palavra de Deus. Permita-me concluir esse capítulo e também o desafio de valorizarmos a palavra de Deus como forma de conhecermos melhor a Cristo com algumas frases de alguns desses homens usados por Deus no passado que refletem o seu amor, respeito e dedicação pelas Escrituras Sagradas. Agostinho: nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que é obscuro. Martinho Lutero: minha consciência é escrava da palavra de Deus. João Calvino: a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa sua igreja. John Wesley: todo o conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. Quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Oh, dá-me esse livro, a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. George Miller: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. A maneira como estudamos essa palavra é uma questão da mais profunda importância. A parte mais cedo do dia que nos for disponível deve ser dedicada à meditação das Escrituras. Devemos alimentar nosso homem interior na palavra.
Charles Spurgeon. O apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Por que você lê tanto a Bíblia? Porque não tenho tempo de ler mais. D.L. Moody. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Smith Wigglesworth. Encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa estar ensopado com a palavra de Deus, tão cheio dela que você mesmo seja uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Os crentes são tão fortes apenas quando a palavra de Deus habita neles. A.W. Tozer. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. John Flavel. As Escrituras ensinam-nos a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer e o modo mais confortável de morrer. Resumindo, se queremos conhecer melhor a Cristo e descobrir os tesouros da sabedoria e da ciência que nele se encontram, precisamos nos envolver com a palavra de Deus, num nível muito mais profundo do que alcançamos até agora. Que o Senhor nos ajude a despertar e a recomeçar nessa área. Que o Senhor abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.